Minutos. Convido eu mesmo para secretariar os trabalhos da mesa e proceder à leitura do expediente. Mensagem 184/2025 do Poder Executivo, que encaminha a sanção do projeto de lei complementar 62/2025, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Distrito Federal e altera dispositivos da lei complementar número 1 de 9 de maio de 94, que dispõe sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de outras providências. Mensagem número 185/2025 do Poder Executivo, que altera a lei 7549 de 30 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Em razão da aprovação do requerimento 2282/2025, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 1º de 10 de 2025, fica transformada em comissão geral para debater o novo PAC e as ações do governo federal no Distrito Federal, com a presença do excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Rui Costa. Bom presidir aí o deputado Chico, né? Declaro suspensa a presente comissão geral, convidando as senhoras e os senhores deputados, bem como todos que desejarem, a participar do debate em plenário. Pedir para liberar lá, tá, para o pessoal entrar, por favor, Neto. Tá bom, fechou. Só para liberar o pessoal entrar.
E agradecer ao governo federal por essa importante iniciativa, por mãos do meu amigo, companheiro, deputado Chico Vigilante, a quem eu agradeço. Parabéns, Chico. Agradecer a cada um dos companheiros e companheiras que aqui se encontram, extremamente importante, prestar conta do trabalho que o governo federal tem feito aqui no Distrito Federal, para todos nós brasilienses. Então, um prazer. Por uma questão, inclusive, de respeito, de carinho e amizade, eu vou passar a presidência ao deputado Chico Vigilante, para que ele assuma e toque os trabalhos, Aqui, falando com a minha amiga, muito obrigado, Dona Lidalva, nossa amiga. Estamos cuidando lá, viu? Só que o Chico tem que resolver lá no IFAM. Depois eu falo com a senhora direito. Mas é um prazer, viu, Lidalva? Em seu nome, agradecer a todas as mulheres que aqui se encontram. Secretário Capelli, obrigado pela presença. Meu amigo, muito bom, Jamal aqui com a gente. Obrigado, Jamal. Em nome de vocês, cumprimentar todas as pessoas que aqui se encontram. Obrigado pela presença. Nesse momento, passo a presidência ao deputado Chico Vigilante, para que ele assuma os trabalhos, enquanto eu vou convidar o ministro para que venha ao recinto. Parabéns, Chico, com a presidência do deputado Chico Vigilante. Com licença, deputado, caso o senhor queira, tá? Peço à TV Legislativa que inicie a sua transmissão. Sobre a proteção de Deus, reiniciamos nossos trabalhos ao dar as boas-vindas a todos os presentes. Declaro aberto os trabalhos dessa Comissão Geral para debater o novo PAC e as ações do governo federal no Distrito Federal. Convido a compor a nossa mesa o ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Gabriel chegou também. O senhor primeiro vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Ricardo Vale. Se não chegou, eu vou cortar o ponto. O senhor presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Gabriel Magno. A senhora deputada federal Érica Cocai. O senhor presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, Jamal Jorge Bittar. Por favor, Jamal. O senhor presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal, Guilherme Sigmaringa. O senhor assessor de Relações Institucionais da Federação do Comércio, Bem de Serviço e Turismo, Ataíde Passo da Hora. Nós vamos, primeiro, mais uma vez, dar as boas-vindas ao ministro Rui Costa, dizer da satisfação de poder recebê-lo aqui nesse momento, ministro, de ver essa casa praticamente lotada, que tem sindicalistas, empresários, homens e mulheres, trabalhadoras e trabalhadores, todos muito ansiosos para ouvir a sua palavra a respeito dos investimentos do PAC, do novo PAC aqui no Distrito Federal. Quando o BEG fez contato comigo, falou da disposição do senhor vir a essa casa e que era uma orientação do nosso presidente Lula, nós ficamos muito satisfeitos. Nós sabemos do carinho que o governo federal tem pela população do Distrito Federal, portanto, a vinda do senhor aqui hoje é realmente muito importante e enche todos nós de muita alegria.
Nós já temos uma série de autoridades aqui presentes, deputados. Inclusive, vejo ali o deputado Reginaldo Veras, que eu convido a fazer parte da nossa mesa também. Deputado do PV. Deputado Ricardo Vale, que eu já tinha chamado anteriormente. Quase que eu cortava o ponto. Venha para a mesa, Ricardo. Depois nós vamos... Quero indagar o pessoal se está tudo pronto aí para a projeção que o ministro terá que fazer. Mais uma vez, outro puxão de orelha, né, Chico? Pois é, rapaz, tem que chegar na hora. Foram dois, o terceiro... Vejo com muita alegria a presença aqui da nossa querida companheira Arlete, sentada nessa cadeirinha, né, Arlete? Ela que é presidente de honra do nosso partido. Arlete é a nossa deputada que, por muito tempo, ela ocupava essa primeira poltrona e a segunda ali, eu sempre ficando na retaguarda, né? Ministro, nós vamos deixar as saudações aqui dos integrantes da mesa para saudações breves depois da sua fala e vamos passar imediatamente a palavra ao senhor, que poderá falar daqui da tribuna ou daqui onde o senhor achar melhor. O senhor vai falar daqui mesmo? Eu acho que da tribuna é melhor, ministro. Fica mais solto, mas... O senhor terá o tempo que o senhor achar necessário para a exposição, ministro. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar o deputado distrital Chico Vigilante, agradecer a essa casa o convite, a oportunidade. Quero falar do meu orgulho de estar aqui falando das ações e investimentos do governo federal com o governo distrital. E eu quero, em seu nome, para que a gente possa economizar tempo e se dedicar mais ao conteúdo, saudar toda a mesa, todos os parlamentares presentes aqui, deputados federais, deputados estaduais presentes, e eu queria saudar todos os representantes do Parlamento Federal, em nome da deputada federal Érica Cocai. Quero que todos se sintam cumprimentados aí em nome dela. Saudar todos os servidores dessa casa, toda a população que aqui está presente. E eu preparei uma apresentação, como essa casa legislativa, com certeza, como outras casas legislativas, cabe acompanhar, monitorar e avaliar um conjunto de ações de prestação de serviços para a população do seu estado. E eu preparei uma apresentação um pouco além do que estritamente os investimentos do PAC. Assim como nós fazemos quando dá visita a outros estados e a outros municípios, quando é o caso de uma apresentação para um município, a gente apresenta um cenário geral de relação e repasses do governo federal para aquele estado, para aquele município, que vai além do estrito senso das obras do PAC. E assim eu fiz para essa apresentação, para que permitam a todos os presentes e aqueles que estão nos acompanhando na rede social, na transmissão, possam também conhecer um pouco da relação dos repasses do governo federal com o distrital, o governo distrital, assim como a gente tem feito nas visitas aos estados. Aqui. Primeiro, eu trouxe uma apresentação do comportamento dos últimos anos do Fundo Constitucional do DF. E o que mostra um dado extremamente positivo durante o governo do presidente Lula, nesses 2 anos concluídos, né, que são 23 e 24, onde nós apresentamos nesse gráfico aqui um crescimento muito robusto, e vocês podem acompanhar em relação aos anos anteriores, do aumento do Fundo Constitucional. Beleza. Portanto, de 22 para 23, um crescimento aí de quase 6 bilhões de reais.
E para 24, em relação a 22, nós estamos falando de quase em torno de 7 bilhões de reais. Ou seja, são valores que aí, no quadrinho vermelho, quase 44 bilhões de reais pagos nesses 2 anos, 23 e 24, o que representa um aumento bastante significativo e robusto do crescimento do Fundo Constitucional no percentual de 37%. Aqui tem a variação da transferência do fundo do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. Se me conseguir um copo de água, eu agradeço. Aí tem um comportamento do crescimento do Fundo de Participação dos Estados, da parte que cabe ao DF. Portanto, um aumento de 27%, em ordem de grandeza, 2 bilhões de reais aí pagos em 23 e 24. E aqui, só para mostrar o quanto robusto é essa participação, eu fiz uma comparação com a média dos estados, ou seja, o Fundo de Participação e o FPE, comparando o valor do DF com a média de FPE dos estados. Portanto, nós temos no primeiro quadro a relação dos dois fundos em relação à média dos estados. A média em 24 dos estados brasileiros de FPE foi de 5,5 bilhões de reais. O DF, 23,2 somado o Fundo Constitucional mais o FPE. E o segundo quadro busca mostrar uma comparação de valores per capita, ou seja, esse mesmo dado absoluto dividido pela população dos 27 estados brasileiros. E aí tem a relação, as colunas em vermelho são o valor per capita do DF comparado com os valores per capita dos outros estados, o que mostra também uma robustez muito grande do valor do fundo, dos dois fundos, comparados com o valor do FPE dos estados. Aqui também o FPM do GDF, que aí tem a peculiaridade de ter funções também municipais, também recebe uma participação do FPM, que também tem aí o crescimento de 45% no montante de 652 milhões 23 e 24. Isso tudo para a gente demonstrar o quanto robusto tem sido também reflexo do crescimento econômico, das receitas do governo federal e do crescimento econômico do país. E aqui nós passaremos a apresentar também o movimento do Fundeb, que, assim como também ocorreu com outros estados, houve um crescimento muito robusto durante o governo do presidente Lula do repasse do Fundeb. Nós estamos falando de um crescimento de 48%, comparado com o mesmo período anterior. Aí o gráfico, eu vou deixar essa apresentação disponível aqui para os parlamentares, para que a gente mostre aqui o volume e como está crescendo positivamente o Fundeb, permitindo, portanto, que os entes, tanto estados como municípios no Brasil, possam fazer um planejamento para a melhoria da qualidade de ensino em todas as séries do cronograma escolar. A próxima é o Fundo Nacional de Saúde, onde também aqui nós temos um aumento muito robusto desse fundo, da ordem de 20%, o crescimento do repasse do Fundo Nacional de Saúde. E aqui, portanto, um gráfico agregando todos esses dados que eu mostrei anteriormente, juntando os valores, então nós chegamos aí a praticamente 50 bilhões de reais transferidos
do governo federal, do ente federal, nesses fundos que aqui estão listados. Fundo Constitucional, FPF, PM, Fundeb e Fundo Nacional, portanto, somam aí 50 bilhões de reais nesses 2 anos, 23 e 24. E aqui nós temos também ações do governo federal que vão impactando a economia, o emprego aqui também no DF. E eu trouxe uma lâmina para apresentar o crescimento do desembolso do BNDES para empresas de todos os portes do DF em 23 e 24, porque também impacta a economia, impacta a atividade econômica, impacta o funcionamento do Estado, o quanto a economia está girando, a roda da economia está girando, e esse é um bom exemplo aqui do volume de crescimento de empréstimo do BNDES também para as empresas de todos os portes aqui no DF. Aqui eu trouxe, em termos de crescimento do financiamento do Fundo Constitucional do Centro-Oeste brasileiro para o financiamento de atividades econômicas aqui no DF. E, portanto, o gráfico é muito explícito para demonstrar também um forte crescimento da participação do fundo no financiamento das atividades econômicas aqui no DF. Portanto, ressalto, isso tudo reflete o bom momento, o bom período e a retomada econômica do país, que é refletido também na sua capital. E aqui eu entro nos benefícios diretos aos cidadãos do DF. Aqui nós apresentamos um dado que reúne os benefícios do Bolsa Família, do BPC, do PED-meia e outros, entre o período de 21 a 24, e onde nós temos, portanto, também aqui um crescimento, e o gráfico também não deixa dúvida, muito robusto, do aumento da transferência de renda. Aqui não é ao Estado, aqui são as famílias, as pessoas. E também um aumento muito robusto de 75% comparado com o mesmo período do ano anterior, do período anterior, 23, 24, comparado com 21, 22. Isso tudo reflete no consumo, no comércio, na produção, na atividade econômica, no emprego aqui do DF. E aqui também eu trouxe um gráfico do emprego, mostrando fortemente o crescimento do emprego com carteira assinada e um leve e pequeno decréscimo das pessoas que vivem com o Bolsa Família. Ou seja, para demonstrar que a força do crescimento econômico, o PIB brasileiro cresceu em 23, da ordem de 3%, cresceu em 24, da ordem de 3%, vai crescer de novo esse ano. Isso se reflete no país inteiro, inclusive no DF, no crescimento forte do emprego formal. Não é à toa que o Brasil vive a menor taxa de desemprego da história do país, desde que temos registro do emprego. Assim como, junto com a queda do desemprego, a forte queda do desemprego, nós temos, paralelo a isso, o crescimento da massa salarial do Brasil. É o maior valor nominal já registrado na história, desde que se faz essa medição do volume de massa salarial praticada no país. Assim como também o valor médio salarial recebido pelo trabalhador em geral, tanto público como privado, é o maior valor médio salarial também já registrado. Ou seja, que mostra a força e a consistência do crescimento econômico do Brasil, que, diferente de outros períodos que se caracterizava como, e muitos chamavam de voo de galinha, e voava e rapidamente mergulhava de novo para o chão, nós estamos no 3º ano seguido de crescimento do PIB, crescimento da atividade econômica, crescimento do emprego, crescimento do comércio, crescimento da indústria, crescimento do investimento. O investimento líquido no Brasil tem ficado, nesses 2 anos e meio, no patamar de 17%. É um patamar que não se registrava há quase 15 anos.
o que mostra, e não só no crescimento, no investimento na indústria de consumo. Nós temos, dessa vez, o investimento nas diversos perfis de indústria, inclusive de bens de base, de bens que são utilizados para alavancar outras indústrias, da chamada indústria de base, recebendo muito investimento também desse patamar de 17%, o que é muito robusto para a economia brasileira. E aqui nós também trouxemos uma lâmina que mostra o investimento dentro do programa do governo federal de Mais Médicos e o seu reflexo aqui para o DF. Portanto, o presidente Lula retomou as políticas públicas de saúde e retomou esse programa que busca, no país inteiro, garantir o acesso a médicos em todos os estados e todos os municípios do Brasil. E houve um aumento aqui, em relação ao mesmo período dos 2 anos anteriores, de 132% da oferta de médicos desse programa Mais Médicos para o DF. E eu quero destacar, não está na lâmina, que, diferente do início do programa do presidente Lula, lá quando ele lançou o programa, que pela ausência de médicos brasileiros para entrar no programa, nós tínhamos majoritariamente, participando desse programa, médicos de outros países, especialmente cubanos. E dessa última seleção que nós tivemos, praticamente 100% foram de médicos brasileiros, muitos formados a partir dos programas educacionais criados pelo presidente Lula de facilitar o acesso dos mais pobres à universidade. Então, e também, pela primeira vez, essa seleção mostrou que nós tínhamos proporcionalmente muito mais, foi a seleção que foi muito mais forte, a presença de médicos do próprio Estado, ou às vezes da própria região para as quais nós estávamos selecionando. Ou seja, o que mostra a forte capilaridade que nós tivemos desde o primeiro programa do governo do presidente Lula, de formar médicos no país inteiro. Quando você olha qualquer estado isoladamente, e eu vou pegar o meu estado, a Bahia, nós tínhamos em cada região da Bahia participando e sendo selecionados médicos daquela região para trabalhar naquela região. Médicos que se formaram nesse período e, portanto, o que mostra o absoluto, olhando do ponto de vista histórico, desde o primeiro mandato do presidente Lula, o acerto que foi tanto os programas voltados a dar acesso aos mais pobres, tanto a política pública de diversificar e levar e dar capilaridade aos cursos de medicina pelo país inteiro, através da criação, e por isso o presidente sem dúvida nenhuma, na história do Brasil, o presidente que mais criou universidades federais na história desse país, mais estimulou a criação de universidades privadas, públicas estaduais, públicas municipais, e hoje nós temos uma grande capilaridade do ensino superior e, inclusive, do ensino dos cursos relacionados à saúde, o que criou essa condição de praticamente todos os médicos serem dos próprios estados ou das próprias regiões para as quais eles iam trabalhar. E aqui agora eu entro nas ações do PAC. No PAC, nós normalmente, e eu quero primeiro fazer um esclarecimento, normalmente nós temos no PAC obras que estão exclusivamente dentro de cada estado da federação, mas nós temos outras obras que ultrapassam as fronteiras de cada estado. Por exemplo, uma linha de transmissão que vai beneficiar mais de um estado, ela beneficia aquele estado, passa por aquele estado fisicamente, mas também beneficia outros. Então, no PAC, a gente caracteriza investimentos de caráter regional, ou seja, aqueles que beneficiam mais de um estado, uma estrada, uma ferrovia, uma linha de transmissão, daqueles investimentos que ficam restritos à fronteira do estado. E, portanto, os investimentos do PAC totais, incluindo os investimentos que a gente caracteriza como regionais, estão no rodapé ali,
13,9 bilhões, ou seja, arredondando 14 bilhões de reais. Mas eu restringi a apresentação aos investimentos restritos ao limite territorial do DF, para que fique mais explícito aquilo que beneficia exclusivamente e diretamente somente o DF. Então, nós estamos falando algo da ordem de 6,4 bilhões de reais. Repito, esse valor aqui é exclusivo dentro do limite territorial do DF. E o valor total de 14 bilhões. Previsto para serem concluídos até 2026, 4,3 bilhões. Por que essa diferença? Porque para fazer um planejamento de Estado, nós não podemos nos limitar a um mandato presidencial. Nós temos que pensar no horizonte do país. Uma ferrovia, uma grande barragem, um metrô, uma linha de VLT, normalmente não fica pronto dentro de um mandato presidencial, nem por isso ela pode deixar de ser feita. Aliás, muito provavelmente, os principais investimentos que alavancam o crescimento do país, o desenvolvimento, são investimentos que precisam de mais tempo para a sua conclusão, e por isso nós seccionamos aqui o investimento total, que é de 6,4, mas aqueles que estarão conclusos, previstos a sua conclusão até 2026. Desses, nós temos 2,3 executados até abril de 2025, foi o último balanço que nós fizemos, vamos fazer outro balanço agora, ou seja, 53% do previsto. São 98 empreendimentos, e do Minha Casa Minha Vida nós estamos falando de 14 mil unidades habitacionais. E aqui do Minha Casa Minha Vida eu quero fazer um parêntese. Porque o presidente Lula colocou uma meta de 2 milhões de unidades habitacionais para os 4 anos do seu mandato. Esse valor a gente deve atingir já esse ano. Nós já alcançamos 1.700.000 unidades contratadas. Devemos alcançar até o final do ano os 2 milhões. Portanto, a previsão, nossa nova previsão, é de chegar próximo a 3 milhões de unidades contratadas até dezembro de 2026. Isso significa 50% a mais do que a meta que o presidente Lula colocou para o seu mandato. E aqui eu trouxe um resumo dos investimentos previstos por categoria. Como vocês podem ver aí, o maior volume é na mobilidade urbana, 3,2, Minha Casa Minha Vida, 1,3, esgotamento sanitário, 294, prevenção e contenção de desastres, 286, periferia viva, 87, rodovias, 453, atenção especializada, 105, educação básica, 209, inovação e pesquisa, 103, cultura, 44, serviços postais, 139. Ministro, sem querer lhe atrapalhar, como diz o Jô Soares, e já atrapalhando, quero convidar aqui para integrar a nossa mesa a querida senadora Leila. Por favor, Leila, venha. Merecida interrupção. Obrigado pela sua presença. Nós trouxemos aqui, do PAC, uma distribuição percentual por tipo de executor. Então, o PAC ele tem obras de execução do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e também a execução da iniciativa privada, naqueles projetos de concessão pública, de PPP ou projetos de autorização ou de financiamento do governo federal. Aqui nós trouxemos apenas as duas categorias, federal e distrital, para exemplificar para vocês. Federal, nós temos, portanto, em marrom aí, em ação preparatória, 17%,
daqueles projetos que eu me referi, apresentei na lâmina anterior, 8% em licitação, 36% em execução e 39% concluídos. Sob a responsabilidade da execução do governo do Estado, nós temos 31% em ação preparatória, 15% em licitação, 28% em execução e 29% concluído. Portanto, em todo o Estado que nós vamos, nós fazemos essa distinção, só que com a diferença nos outros estados, a gente tem o ente municipal também participando da execução. Como aqui o Estado do DF reúne as duas funções, elas estão ali agregadas. E aqui temos os destaques de investimento. São, como eu disse antes, as obras de mobilidade elas estão preenchendo um maior valor do total do investimento, e aí tem um nível de detalhamento, eu acho que não é necessário passar linha por linha aqui. E aqui a maioria desses investimentos são de responsabilidade da execução do governo do Estado do DF. Aqui, o PAC, nós fizemos, eu diria, 3 grandes anúncios. Um anúncio feito em 2023, que foram daquelas obras pactuadas com os governadores dos 27 estados. Em 2024, no início de 2024, nós fizemos a primeira seleção pública com inscrição dos municípios, que no caso do DF também podiam inscrever, porque tem função municipal também. E esse ano, em 2025, nós fizemos uma nova seleção, um novo anúncio, também envolvendo os municípios. E nessa lâmina estão reunidos os resultados do DF, tanto para a seleção divulgada o ano passado, no início do ano passado, como para a seleção divulgada esse ano. Então, nós temos, na saúde, 51 milhões, educação 44, infraestrutura social 5, água para todos 17, cidade sustentável, portanto, quase 2 bilhões de reais. Aqui nós temos, eu abri na infraestrutura social, nós estamos falando de 1,6 bilhões de reais. Temos na primeira linha aí a questão do CAPES. Eu quero só, vocês vão ver em algumas linhas, e quem for olhar mais detalhadamente esta apresentação, nós, no PAC, nós fixamos prazos para os estados e municípios realizarem as etapas da obra. Então, teve um prazo para apresentação de documento, teve outro prazo para início da licitação, tem outro prazo para início da obra, e nós fomos, a primeira seleção nós divulgamos essa, em março do ano passado. Portanto, nós estamos falando de quase 1 ano e 6 meses, ou 1 ano e 6 meses decorrido. E nós fixamos prazos e prorrogamos, eu diria, quase todos os prazos, mas mesmo assim nós tivemos situações que nós, prazos depois da prorrogação que não foram cumpridos, as propostas foram canceladas. Então, o que aparece aí cancelado, por exemplo, na segunda linha, vocês vão ver um CPN, Centro de Parto Normal, está ali cancelado, porque houve um vencimento de um desses prazos, dia 15/4, que não foi cumprido e, portanto, a proposta foi cancelada. Nós temos, por exemplo, na terceira linha, creches de educação infantil, que tem 2 prazos a serem, um vai vencer dia 4, o outro vai vencer dia 11. Se não forem cumpridos esses prazos, que já são prorrogados, já foram prorrogados, essas propostas também serão derrubadas. Na escola em tempo integral, por exemplo, aqui tem 2 propostas. Uma, inclusive, o contrato foi rescindido, porque o prazo venceu dia 15/6 e não foi cumprido esse prazo que, repito e insisto, foi prorrogado algumas vezes, e a última prorrogação foi 15/6,
não foi cumprido, ele foi derrubado. O outro contrato está para vencer o prazo final, dia 9/10. Se não for cumprido, também a proposta será derrubada. Por que a gente adotou esse padrão no país inteiro? Eu quero explicar. Porque não faz sentido nós termos muitos municípios, muitos estados, batendo na porta, pedindo para construir uma creche, pedindo para construir uma escola. E, do outro lado, nós temos estados, municípios que foram contemplados e 1 ano e 6 meses depois sequer licitaram aquela obra. Então, não faz sentido privar quem quer atender a sua população de quem não está conseguindo cumprir os prazos e cumprir o processo de licitação e de início de obra. Então, nós fixamos prazos e temos derrubado no país inteiro, independente da região, independente do estado, independente do município, quem não cumpre os prazos, depois dessa prorrogação, repito, vários desses prazos foram prorrogados várias vezes e nós decidimos, se não acaba o governo e a gente não inicia a obra, não tem a obra. Então, não faz sentido privar quem quer fazer daqueles que não estão conseguindo fazer. E, portanto, aí tem um detalhamento de cada obra. Eu quero só explicitar, que eu tenho explicitado no encontro com prefeitos, com governadores, no PAC nós tiramos tudo quanto era burocracia que tinha, praticamente nós tiramos tudo. Vou dar um exemplo. Antigamente o PAC, nas outras versões dos outros governos do Lula e do Dilma, exigia, por exemplo, comprovação de propriedade do terreno para construir uma creche, construir uma escola. Nós retiramos essa obrigação no início da obra, seja para licitar, seja para iniciar a obra. Se o prefeito ou o governador apresentar uma declaração dele, apenas uma declaração, dizendo que tem a posse do terreno, ele é autorizado a iniciar a obra. E ele tem que apresentar até o final da obra o documento do terreno registrado. Então, nós liberamos, inclusive, esta obrigação e tantas outras. Nós fizemos e aprovamos, inclusive, leis no Congresso para tirar da frente uma série de etapas burocráticas e facilitar ao máximo a execução. Tivemos êxito, porque estamos conseguindo um desempenho bastante robusto na execução do PAC. Agora, infelizmente, não conseguimos chegar aos 100% e alguns estão perdendo a oportunidade em função de não estar cumprindo esse prazo. Aí tem detalhamento, eu não vou cansar vocês com um detalhamento, mas alguns termos ali, suspensiva, porque nós permitimos, inclusive, com cláusula suspensiva, que o Estado ou o município consiga ir adiante até ele suprir uma ausência de um documento, de alguma exigência que ele possa fazer. Então, nós fizemos, por exemplo, projeto básico e projeto padrão para a maioria das coisas, e, portanto, uma UBS tem um projeto que é feito pelo Ministério da Saúde, a Policlínica, o projeto inteiro pronto, feito pelo Ministério da Saúde. Cabe ao ente somente fazer o projeto de implantação no terreno que ele escolheu para fazer aquela obra. Aqui, na área de infraestrutura social e cidades, nós temos também outras obras de esgotamento sanitário, mobilidade urbana, prevenção de desastre, macrodrenagem, também com os cronogramas. Por exemplo, vocês vão ver aqui, nesse macrodrenagem, na penúltima linha, também esse projeto foi cancelado pelo não cumprimento de prazo. Como ele é um financiamento subsidiado, nós estamos permitindo que haja, eventualmente, uma reinscrição do ente, seja Estado, seja município, quando ele tiver a documentação completa, porque, com isso, a gente faz a fila andar, a gente pega esse valor correspondente e libera para outro ente que está em condições de contratar. Então, esse valor aqui, por exemplo, que estava previsto na penúltima linha, 286 milhões, ele poderá ser reapresentado quando o DF tiver todo o material pronto para início da contratação e da obra. Aqui foi a última seleção divulgada agora esse ano, que é a seleção
de UBS, de creche, de kits de teleconsulta para instalar nas UBS, de renovação de frota de SAMU e também de financiamento para o setor privado na área de mobilidade. Essa foi a seleção divulgada já este ano. Aqui eu trago um exemplo de alguns empreendimentos concluídos, e aqui eu destaco que nós incorporamos no PAC obras que estavam paralisadas. Quando o presidente Lula assumiu em janeiro de 2023, ele encontrou quase 14 mil obras paralisadas do país inteiro. Só para exemplificar para vocês, nós tínhamos 87 mil unidades habitacionais paralisadas. Conjuntos habitacionais que tinham chegado a 90% de execução, mas que, infelizmente, foi deixado paralisar e houve um regresso das obras. Todos sabem que um conjunto que está praticamente pronto, se você abandona, infelizmente, as portas vão sumir, as telhas vão sumir, e aquilo que estava com 90% volta a ficar, às vezes, com 50%, que só as paredes que não derrubam. Às vezes, leva-se material elétrico, material hidráulico, e nós tivemos que reconstruir esses conjuntos habitacionais. Mais da metade nós já entregamos, e haveremos de entregar quase 100% até o final do mandato do presidente Lula. Assim como obras de educação, nós tínhamos cerca de 6 mil obras de educação paralisadas, creches, escolas, quadras esportivas, espaços esportivos nas escolas, 4.500 obras de saúde, e o presidente Lula contou com o apoio da Câmara e do Senado, e aqui agradecendo o Congresso em nome da senadora Leila, aprovar uma lei que, pela primeira